ok? Se parem. Vocês parecem gêmeos que o The Rock teve com ele mesmo. Ah!
Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante.
Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela.
À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão.
Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante.
Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela.
À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão.
Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante.
Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela.
À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão.
Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante.
Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela.
À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão.
Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante.
Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela.
À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão.
Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante.
Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela.
À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão.
Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão. Dupla Perigosa é um filme de ação e comédia que aposta na química entre protagonistas completamente opostos para transformar violência em entretenimento acelerado. A história acompanha dois personagens forçados a trabalhar juntos em uma missão que sai do controle desde o primeiro minuto, misturando perseguições, tiroteios e humor constante. De um lado está um agente experiente, metódico e cansado do caos. Do outro, um parceiro impulsivo, sarcástico e totalmente imprevisível. A convivência entre os dois é marcada por conflitos, provocações e decisões erradas, criando situações que alternam perigo real e comédia física. O filme deixa claro que a missão só avança apesar da dupla, nunca por causa dela. À medida que a trama se desenvolve, a missão revela camadas mais profundas envolvendo corrupção, traição e interesses ocultos. Mesmo mantendo o tom leve, Dupla Perigosa não abandona o suspense, usando o humor como válvula de escape em meio ao risco constante. O grande destaque do filme é o ritmo. As cenas de ação são rápidas e exageradas, enquanto os diálogos mantêm o público engajado com piadas afiadas e provocações pessoais. A dinâmica entre os protagonistas evolui de desprezo mútuo para uma parceria funcional baseada em respeito relutante. Visualmente, o filme aposta em locações urbanas, explosões bem coreografadas e uma montagem ágil que não deixa o ritmo cair. A violência é estilizada e nunca pesada, reforçando o tom de diversão acima do realismo extremo. No clímax, a dupla precisa finalmente confiar um no outro para sobreviver e concluir a missão. O desfecho confirma que, mesmo sendo completamente incompatíveis, juntos eles funcionam melhor do que sozinhos. Dupla Perigosa se consolida como um filme de ação e comédia feito para entretenimento puro, equilibrando adrenalina e humor sem pretensão.